Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, manhã de quinta-feira, hoje dia 6 de maio de 2021. Este é o programa Encontros de Fé, sou o pastor Márcio, comigo também Bruna, bom dia pastor Adroaldo. Bom dia pastor Márcio, bom dia equipe, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Legal, bênção de Deus, uma manhã típica de inverno, gente, uma manhã típica de inverno, né? Vamos esperar aí o pessoal estar se conectando, já vai compartilhando, vai mandando para os teus grupos aí de WhatsApp, os amigos, os seus contatos, né? O programa já está no ar. Nesta manhã de quinta-feira, a temperatura aí na casa dos 14 graus, eu vou chutar aqui para ver. Vamos ver até abrir o aplicativo. 14 graus ali aqui, ó. 14 graus nessa manhã de quinta-feira. Exatamente, bem inverno, né? Bem inverno. Mínima 11, a máxima 17 graus. As crianças começaram a escola, né? Algumas turmas, né? Começaram a atividade escolar bem no período de chuva, de garoa, de frio. Mas é o nosso sul, né? É o nosso Rio Grande aí, gente. E que coisa boa, né? As crianças poderem voltar à sala de aula, né? Claro que tem um modo híbrido, né? Então, eles fazem um rodízio com as crianças. Tem também a questão do acompanhamento e do estudo online também que eles fazem, né?
é um semelhante a um EAD, né? Não chega a ser o EAD, né? Mas é semelhante ao modo híbrido, até o nome mais correto. E estamos aí felizes, né? Porque Deus tem abençoado, né? E proporcionado com que possamos vencer esses momentos aí difíceis, né? Pandemia, questão do isolamento controlado, comércio, e Deus tem abençoado. Mas também não podemos ser indiferentes com as pessoas que, né, têm perdido seus familiares, né, gente? E muita gente aí está perdendo família, amigos. Vamos continuar orando, vamos continuar aí mantendo. Não vamos baixar a guarda, né, pastor Adroaldo? Vamos continuar com todos os cuidados, protocolo, álcool gel, a questão da vacinação. Lembrando que a vacina é importante, né? Alguns têm dúvida, me vacino, não me vacino, né? Estava conversando aí, né? A gente agora com essa questão de redes sociais se posta muita coisa e muitas mentiras por muitas vezes ditas acabam colocando dúvida nas pessoas, acabam sendo acolhidas como verdade, né, pastor Adroaldo? Então, assim, eu tive a oportunidade de me vacinar ontem, a primeira dose da Oxford, aquela, né? E a segunda deverá ser daqui a 2 meses. Nós estamos em maio, junho, julho, exatamente, daqui a 2 meses. Então, a gente, né, vem vencendo, vamos aí trabalhando. Alguns falam, pastor, mas que cidade o senhor tem, né? A Gravataí está vacinando acima dos 50 anos, pessoal que tem comorbidade, né? Eu tomo remédio para pressão, né? Então, a gente já entra naquele fator ali de pessoas que têm comorbidade. Então, a gente recomenda que as pessoas possam sim se vacinar, né? Eu creio que é importante ter todos os cuidados, né? Para que nós não venhamos nos colocar e nos expor em risco de maneira desnecessária, né? Então, vamos seguir em frente. É isso aí, é importante isso, essa questão do cuidado, né, pastor? Porque é justamente quando a gente baixa a guarda que o risco vem, né? Então, se Deus dá sabedoria para nós, para nos cuidarmos, nos mantermos firmes, né? E também Deus nos dá as oportunidades. A questão da vacina é uma oportunidade também. A gente crê na ciência, a gente crê também que Deus dá essa capacidade da ciência, né? Então, por que não tomar a vacina, né? Então, e às vezes existe assim, se vive um mundo assim de fantasioso até, né? Então, e maldoso até nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, eu não vejo problema nessa questão de tomar vacina. Acho até que indico isso para as pessoas tomarem a vacina, né? Porque é uma forma de cuidado, né? Então, mas Deus abençoa, eu creio em Deus. Nós cremos em Deus. Nós não deixamos de crer em nenhum momento em Deus. Mas cremos também que Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência. A ciência também é algo que Deus deu para o ser humano. Interessante, eu estava conversando com o pastor Demian semana e falamos essa questão da vacina, né? E ele disse, tá, mas então se a pessoa crê em Deus, por que não quer se vacinar? Mas eu tenho fé, Deus vai me proteger. Tá, mas então por que tu chaveia a porta da casa? Por que tu chaveia o carro? Por que tu liga o alarme do carro? Por que tem alarme na casa? Por que tem portão? Por que tem que chavear o portão do pátio? E chaveia a casa, fecha as janelas. Se Deus protege, não precisava. Claro que Deus nos guarda, né? Mas nós temos uma nossa responsabilidade. Claro. E sabe que todas as doenças que surgiram, né, ao longo da história, elas foram sendo erradicadas todas. Boa parte delas foi com vacinas, né? Nós tivemos o H1N1 aí, a gripe, né? A gripe era complicado, muita gente se perdeu também, né? Ao longo da história aí, com essa questão da gripe H1N1. Também, varíola, varicela, tuberculose. E aí vai. Se nós olharmos assim, na época do meu pai e do meu avô, as pessoas duravam, as pessoas com 50, 60 anos eram consideradas idosas e assim, viviam muito com 60 anos, 50 anos. Exatamente. Então, nós vamos vendo ao longo do tempo que a idade máxima estava... Meu pai tem 85, 86 a fazer. Então, a gente começa a ver que há muitas doenças que eram acometidas as pessoas no passado, a própria ciência trabalhou isso, né? E remédios, e tratamentos, e cuidados, que fez com que a vida do ser humano ela fosse, né? O tempo, a longevidade aumentasse, né? A idade média hoje do brasileiro, ela vem crescendo, né? Eu até não sei, até podia olhar um estudo a respeito disso. Então a gente às vezes vive assim, mas a gente olha pontualmente e diz, mas eu não vou tomar vacina. Ué, já se tomou tantas vacinas, a criança quando antes de ir para a escola toma um monte de vacina. Exatamente. Aquela vacina pode, e essa não. Então assim, às vezes há um contraditório, né? E se embarca nisso, pastor, e não se toma vacina. Exatamente. E outra, né? Tu sabe que você imunizado, você protege a si e aos seus. Você não imunizado,
você corre o risco de pegar e passar para os seus que talvez não tenham o mesmo êxito que você tenha de se curar. Então são coisas que a gente tem que ter o devido cuidado, né? E a gente sabe que vacina, como erradicou várias doenças, a idade média, né, de vida das pessoas, ela aumentou bastante em função dessas vacinas. Né? Criança, né, toma um monte de vacininha, tira sanguinho do pé, do dedinho, tem uma série de coisas. A gente nem sabe mais, porque já passou o nosso tempo de filho pequeno. Né? Mas ainda é assim, né? E ainda é assim essa questão da vacina. E hoje tem a carteirinha de vacinação, né? Inclusive, o meu pai, eu levei a carteira de vacinação dele. Então tem um monte de vacina ali. Vai bem carimbada. Bem carimbadinha, né? Então, mas tem 86 anos, né? Tá lá, firme e forte, né? Legal, né? Então é uma questão também de cuidado, de zelo, de amor, né? Cuidar, levar e pelo próximo também. Sabe que eu me vacino todo ano, H1N1. Todo ano. Eu vou me vacinar agora. Tomei a vacina agora do Covid, a Oxford foi que disponibilizaram. A gente vai naquela que disponibiliza, né? Não fica escolhendo. E daqui acho que uns 15, 20 dias, se não me engano, já disseram para nós que a gente já pode tomar H1N1. Quando eu fui viajar, se não me engano, para a região, foi para o Mato Grosso do Sul, tem uma outra vacina que se toma também. Acho que é antitetânica, se não me engano. Não é da dengue? Da dengue, uma coisa assim. Tem outras vacinas que se toma para poder, inclusive, sair do país, né? Para entrar em outro. Sim. Tu tem que ir na Anvisa, né? Agência Nacional de. Como é que é? Anvisa. Agência Nacional de Saúde, né? Acho que é. É a Anvisa. É a Anvisa, né? E aí tu tem que ir lá no aeroporto. Na época eu fui no aeroporto ali tomar vacina. E quando eu fui para Manaus, eu tomei para febre amarela, né? Quando eu fui para Manaus, não tem. Tem região que tu não entra. Tu não pode viajar para Manaus sem a. Né? Febre amarela, exatamente. Febre amarela. Porque lá é muito forte, né? Pessoas vão para lá e lá é uma área de floresta, né? E eu lembro que lá eu tive que tomar a vacina, né? Às vezes as pessoas pode ser que as pessoas estejam nos assistindo. Por que eles estão falando isso, né? Para desmistificar, porque estão demonizando e questão política diz que pode, diz que não pode, e questão as redes sociais, ela é importante, ela é muito boa, por isso que eu creio que a igreja tem que ocupar as redes sociais, porque a igreja, quando ocupa as redes sociais, você coloca informações que tragam edificação e crescimento. Quando você pega médicos, cientistas, você pega a fonte de informação séria, com ética, isso traz crescimento. Só que se a gente se ausentar das redes sociais, o que ocorre? Há uma avalanche nas redes sociais, porque ela deu abertura para todos, sem critério. Cada um ali, a pessoa faz um Facebook, tu bota o que tu quiser, tu bota uma bobagem ali, e daqui um pouco um curte, outro curte, quando vê, toma uma proporção gigantesca, e aquilo que não tem base bíblica para o mundo espiritual, ou aquilo que não tem base científica, acaba colocando dúvida nas pessoas. E alguns, na dúvida, né, daqui um pouco eles até outros aderem àquilo, né, aceitam aquilo como verdade. E isso pode influenciar de uma maneira muito ruim, né, a vida das pessoas. Então por isso que a gente está trazendo aí essa informação. Pastor Isaías se vacinou, estava no Instagram dele. Eu vi a foto dele se vacinando. Se vacinando no Insta, né? Tava lá o chefe se vacinando, né? E até eu ia tirar foto me vacinando também, né? Mas como eu chorei, fiquei com medo. A agulha é grande, aquela agulha, né? É grande. E dói, pastor? Dói. Dói, mas não dói muito, não. Assustador. Benção, gente. Então assim, ó, vamos se proteger, vamos se cuidar. Chegou o friozinho, a temperatura está na casa dos 14 graus nessa manhã de quinta-feira. Vamos lembrar que todo cuidado aqui, ó, agasalho, o pastor Eduardo também, que tem até uma mantinha a mais, tem também está cuidando. Natural. Uma mantinha natural. Vamos se cuidar, porque é bênção de Deus. Pessoal, eu gostaria aqui de fazer menção ao falecimento do irmão Carlos Alberto, o Beto. Ele é esposo da Cris, a Cris dos Bolos, congrega conosco há muito tempo, tem uma família querida, né? Ele partiu, ele teve coronavírus. Quando ele estava curado, as consequências do coronavírus, né, vieram a ser fatais para ele. Então vai nosso carinho, né, nosso abraço para toda a família, que Deus possa confortar, fortalecer, né, trazer o devido consolo, conforto neste momento difícil, né? O sepultamento será às 15 horas no cemitério Memorial da Colina, e às 13h30 será o culto, né, a cerimônia de despedida. Nós vamos estar juntos ali para estar abençoando e
uma palavra nos diz, né? Vamos nos alegrar com os que se alegram e vamos chorar com os que choram. Tá certo, gente? 8 horas e 14 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Aliás, vamos a uma canção rapidinho e já voltamos. Volta, 8 horas e 17 minutos, programa Encontro de Fé da cidade de Gravataí, comigo, pastor Adroaldo. Estamos juntos aí trabalhando, semeando Jesus, como diz o slogan da Rede Mensagem. Por falar em Rede Mensagem, hoje às 11 horas eu vou estar lá na sede, Porto Alegre, na Rede Mensagem. Bênção de Deus, né? Bênção, tá junto lá, vai ser muito legal, somando ministério. O pessoal pode estar curtindo, compartilhando, vamos ver quem está conosco nesta manhã, deixa eu ver aqui. Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, que a paz e o Espírito de Deus estejam com todos, amém, obrigado. Marileia. A Morena Sara bota bom dia, que a paz do Senhor estejam com todos, bom dia, irmã, Deus te abençoe. A Vera Regina Ramos, bom dia, paz, muito amor a todos, legal, Vera, recebemos, também te abençoamos em nome de Jesus. A Helena da Silva Melo bota, coloca aqui, bom dia, pastores Márcio, Adroaldo, equipe, irmãos, abençoe sempre a todos, amém. João Cabral, paz, pastor Márcio, pastor Adroaldo, que Deus abençoe vocês, obrigado. João Cabral, Deus te abençoe também, que bom estarmos juntos. O Mário Nunes Creche está assistindo, né? Nós estamos com uma instabilidade na internet, então está travando um pouco, né? Então dificulta as pessoas às vezes de entender a nossa linha de raciocínio, mas nós vamos falar um pouco mais pausado, vou fazer um esforço aqui para ver se contribui, não sei se ajuda, acho que ajuda um pouco, né? Aí no YouTube vai estar lá, sem falhas, né? O programa de hoje. Queria fazer referência também, pessoal, nós temos os nossos mantenedores, né? E nós temos também uma participação aqui do João Stemens, o João, né? João é o nosso baterista, né? Aulas de música, aprenda bateria, guitarra, violão, contrabaixo e teclado. Aulas particulares. Marque seu horário pelo telefone, eles estão me judiando, né? Vamos botar aqui, separar em dezena. 986-311-745. 986-311-475. É o contato do João. João, nosso baterista, está dando aula. Vamos lá.
O João dá aula de bateria, guitarra, violão, contrabaixo e teclado. Poxa, mas qual é o instrumento dele? Gente, ele tem um dom, uma graça que Deus deu para ele, né? É uma graça que Deus deu e ele poder executar todos os instrumentos aqui, né? É muito legal. São poucas pessoas. A Bruna também, né? Facilidade. Toca contrabaixo, toca piano, teclado. Eu acho bacana vendo ele dar aula, né? A gente é meu filho, né? A gente é meio suspeito para falar, né, pastor? Mas eu vejo a paciência dele, né? Dando aula, assim, a atenção que ele dá aos detalhes, né? Legal, né? É muito legal, tem bastante gente gostando, assim, os irmãos estão gostando. Sabe que é uma maneira, pessoal, assim, é o trabalho dele, é a profissão dele, né? E ele leva a sério, né? Mas também é uma possibilidade de você investir na vida do seu filho. Né? Isso é muito legal. Porque é uma forma, às vezes é uma forma de trazer vínculo com o jovem ou adolescente num congregar. E a música, né? A música é a música ela atrai, né? E um violão, daqui a pouco, né? Começa com violão, começa com um instrumento, daqui a pouco na escola já canta um louvor e assim, é assim que funciona, né? Onde tem um violão, sempre junta pessoas, né? É muito legal. É legal, né? A música bacana. é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver, pastor Adroaldo, nós estamos falando, começamos ontem a respeito de um texto que está em Romanos capítulo 14, onde diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolhei o que é débil na fé. Mas o apóstolo Paulo fala também, em 1 Coríntios 3, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O apóstolo Paulo está falando a respeito das fragilidades, né? Ele está falando sobre debilidade, o que é débil, né? Débil, ele não está chamando alguém de doente mental, não é uma questão de ofensa. Debilidade significa fraco, pouco perceptivo, pouca percepção, né? Débil, alguém que aprendeu pouco, né? Uma debilidade, né? No conhecimento, na compreensão, por que não dizer na revelação. E quando há uma debilidade nesta área, algumas coisas do passado permanecem, né? E nós falamos ontem a respeito, mais enfocado na questão de buscar esse novo, de buscar esse amadurecimento, de buscar este crescimento, né? Então, para não sermos aqui, como Paulo diz, crianças em Cristo, né? Crianças fazem muitas coisas erradas. Até quando Jesus disse: olha, vocês têm que ser como crianças, né? Algumas pessoas dizem: criança é um anjinho, criança é inocente, né? O que Jesus queria dizer com isso, né? Então, daqui um pouco as pessoas: que bom ser criança em Cristo. Não. Vamos lá. Quando Jesus fala a respeito de ser como uma criança, né, nós vamos olhar: a criança não é santa, criança não é um anjinho, criança é filho de homem e de mulher, na descendência de Adão, sendo assim pecador. Então, uma criança, quando Jesus diz ser como uma criança, né? Então, quando a gente olha para a criança, então, diz até se idolatra a criança em si, né, como um anjinho. Então, as pessoas acabam dizendo assim: uma criança é um inocente. Não, a criança não é inocente. A criança, na verdade, ela não tem a consciência de algumas coisas do que é certo e errado. E nessa falta de consciência, nessa falta de compreensão, nessa debilidade por ser criança, por isso ela precisa dos pais. A criança, quando ela começa a ter um contato essa questão social, e você começa a estabelecer limites, ela mostra o que está dentro dela. Porque ela sempre, se não for estabelecido limites, regras e disciplina, ela sempre vai ultrapassar as regras e a disciplina. Essa questão da criança é muito interessante. A criança ela está sempre aprendendo, né? Então, quando Jesus diz, né, sede como criança, significa, né, que Deus possa ser esta influência, Deus possa dar os limites, para que Deus possa ensiná-la, que Deus possa tratá-la, né? A criança, ela é tratável. O que Jesus quis dizer ali é a questão da dependência. A dependência. A criança depende do pai. Depende do pai. Então, é essa função da criança. Agora, a criança também, muitas vezes, ela quer fazer algumas coisas escondidas. Ela quer testar. Por isso ela quer botar o dedo na tomada. A criança, ela cega a gente, às vezes, quando tu vê, tu acha que ela tá aqui, quando tu vê, tá lá. Então, a gente tem que ficar sempre de olho dobrado em cima de uma criança, porque mais cedo ou mais tarde ela pode se machucar.
né? Então, ser criança nessa questão da dependência de Deus, mas não ser criança com essa questão também desse desejo de fazer De desobediência, né? Dessa questão de aflorar a natureza humana, a Isso, carne. exatamente. Porque criança, tu quer... Sabe que dá pra confiar numa criança? Não, criança Só não sai daí que eu já volto. Olha, tu não atravessa a rua, o pai vai lá do outro lado. Nunca se faz não isso. se faz, não dá para confiar numa criança. Não Ela dá. não tem maturidade, não tem consciência, não tem esta capacidade de discernir, né, algumas coisas, né? Então não se coloca a responsabilidade sobre uma criança, né? Nós temos até o estatuto da criança, do adolescente, né? Exato. Que, claro que até tem algumas questões mais polêmicas, essa questão da idade, né? Mas assim, é algo notório. Não dá para colocar a responsabilidade de uma criança de 10 anos. E nós estamos falando sobre a questão de pecado e questão de carne, né? Essa natureza humana que ela, quando se pega uma criança, ela é santa, ela é pura, por quê? Porque ela não teve contato com o mundo, mas ela não precisou ter contato com o mundo para esconder do pai e da mãe a mãozinha quando ela faz uma coisa errada. Tu olha assim e ela fica... Ela bota a mãozinha para trás. Percebe, né? Foi humano, foi a mana. Exatamente. Então isso vem já vem já no coraçãozinho quando nasce, né? Então cabe aos pais, né, a trabalhar isso, né? Mostrar. E aí o apóstolo Paulo, ele traz essa compreensão na verdade, até em contrapartida, nós podemos fazer essa analogia que a gente fez agora sobre a colocação de Cristo, né? O próprio Jesus diz: olha, vocês têm que ser como uma criança. Porque uma criança, ela tem também uma facilidade de, quando repreendida, em seguida ela dá umas palmadinhas. Acerta o passo fácil. Ela acerta o passo fácil e outra vai pro colo do pai e da mãe. Ela é completamente dependente. Foi nesse sentido que Jesus quis dizer ser como uma criança, né? Mas o apóstolo Paulo, ele está enfatizando que nós não podemos ser crianças em Cristo. Ou seja, nós não podemos ser débeis, ter debilidade, fraqueza e pouco conhecimento a respeito do que é ser um cristão. Porque senão nós vamos trazer a velha vida. Quando um pai e uma mãe trabalham na vida de um filho, é para que essa natureza, né, essa natureza que não tem conhecimento, desconhece o perigo, essa natureza que quer muitas vezes correr riscos e até desobedecer para conhecer o desconhecido, para buscar o desconhecido. Essa natureza, um pai e uma mãe têm a responsabilidade de instruir para que se tenha um domínio sobre isso. Isso. Né? Para que se tenha um domínio. Então, a pessoa madura, que ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai tendo domínio sobre algumas áreas da sua vida. Né? É o primeiro leite que bota a ferver sozinho, é a primeira vez que atravessa a rua sozinho. Né? Então, você vai confiando aos poucos, enquanto a pessoa vai adquirindo maturidade, conhecimento, habilidades, e ela vai também tendo domínio sobre si. Ela vai tendo domínio sobre essa natureza. Então, quando nos convertemos, quando a gente aceita Cristo, nessa caminhada de fé, que Jesus está dizendo: olha, vocês não podem ser meninos em Cristo. Né? Porque essa coisa de ser menino em Cristo, claro que ser uma criança, gente, a coisa mais linda é uma criança. Claro. É bênção de olha, então, mas essa questão de falta de conhecimento, falta de maturidade, porque isso leva o ser humano a trazer uma carga hereditária que herdamos do contexto onde nossos familiares vivem, a questão do nosso DNA, a questão da nossa personalidade, a questão de maldições familiares. E aí vem uma avalanche de coisas que, quando você conhece a Cristo e você começa a dar os primeiros passos, que essas coisas têm que ficar por ali. Quando diz, né, não sejamos como crianças, né? Que diz, nós temos que... Paulo queria dar mais, mas não podia, porque ainda eram crianças, e ficar um tempo até, quando você chega na igreja, de você ser como criança, nessa questão de dependência, de buscar ajuda, de ser tratado. Mas há um tempo, é rápido esse tempo, não são anos, né? Porque você não conhece nada, e aí você passa a conhecer Deus, e aí você vai deixando algumas coisas, e esse crescimento, né? Eu não tenho tempo de fé também, como nós falamos ontem, né? O Timóteo era jovem e tinha maturidade. É que a maturidade, ela não vem pelos anos de fé, a maturidade, ela vem pelo teu comprometimento e o grau de profundidade e de intimidade que você tem com Deus. Exatamente. Agora, se eu chego à igreja e eu não deixo esse tratamento de Deus vir sobre a minha vida, eu vou continuar trazendo a mesma carga hereditária, cultural e de personalidade que eu trouxe
do passado do mundo. E até mesmo dentro da igreja, pastor. Por exemplo, meus filhos nasceram na igreja, nasceram num lar cristão, já era cristão quando eles nasceram. Mas ao longo da vida eles vão precisar crescer também. Né? Claro. E olhar para as situações que vão acontecendo. Eles não precisam experimentar o que é ruim e ter aquela questão da criança de querer experimentar, de não se sujeitar, sabe? Eles precisam fazer morrer o seu natural também e deixando para trás as coisas de menino, porque Exatamente. Existem coisas de menino que nós vamos percebendo, né? E não, assim, não tem mais. Eu me lembro, pastor, quando eu tinha um tio, né? E chegava, vai pra sábado e dava um beijo nele. Um dia, muito claro, assim, um dia eu beijei, ele tava com a barba assim, não, sabe? Uma questão assim, não, eu me lembro assim, mas não faz mais sentido, né? Algo assim que parece bobagem, mas assim, não cabe mais. Então assim, a gente vai percebendo as coisas e a gente vai largando de lado. É isso aí. 8 horas e 30 minutos, vamos no intervalo comercial e nós já voltamos tratando sobre esse tema e queremos falar a respeito como a igreja lida com isso, pastor Adalto. Como é que a igreja lida com isso? Uma questão é nós buscarmos esse crescimento e a igreja como trata com as pessoas que ainda são débeis, têm dificuldade, têm desafios. Nós vamos no intervalo comercial e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 35 minutos, bênção de Deus, hoje manhã de quinta-feira, lembrando que tem Santa Ceia na parte da tarde, na Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, às 3 da tarde, aqui na sede de Gravataí. Você entra pelos fundos, pelo estacionamento, não precisa inscrição. E também, ontem tivemos o primeiro culto da tarde da Centenário 1170. Ontem, pastor Adroaldo e eu estivemos lá orando com mais alguns irmãos, então nós começamos um trabalho que nós cremos que será bênção de Deus. Sexta-feira à noite, jovens e adolescentes, final de semana chegando, sábado, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, domingo, na 64, às 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite. Lembrando que não vai ter culto domingo de manhã, Dia das Mães, né? A gente deixou o pessoal à vontade, os obreiros têm trabalhado de manhã e de noite, o pessoal tem se puxado aí, então a gente está dando também uma trégua para a nossa turma aí, o pessoal poder dar atenção às mamães. Nós estamos falando aí, pastor Adroaldo, essa questão de buscar crescer, né? E algumas coisas que denotam, que mostram, que dão que essa debilidade, a fraqueza. Nós falamos no programa de ontem, recapitulando rapidinho, a questão de algumas superstições, objetos, amuletos que trazem proteção, alguns objetos. Por que se come lentilha na virada do ano? Você come lentilha porque gosta, pode comer. Você come lentilha por quê? Porque vai trazer prosperidade? Aí é superstição. Então são vários hábitos que as pessoas vão pegando. Daqui a pouquinho tem gente que faz sinal da cruz quando passa na frente do cemitério, tem gente que faz sinal da cruz quando passa na frente de uma funerária, tem gente que faz sinal da cruz quando vai entrar em campo para jogar bola, tem gente que faz sinal da cruz quando vai entrar no mar para tomar um banho, né? Então é pecado fazer sinal da cruz? Gente, é um hábito dos católicos. Não vamos entrar no mérito, né? Acho que a gente tem que respeitar. Mas muitas dessas pessoas que fazem isso, elas fazem isso inclusive e nem vão na igreja. É isso que eu quero me pegar. Não quero pegar se é pecado, não é pecado, é errado, não é errado, né? Os católicos são cristãos, então tem diferenças doutrinárias, nós respeitamos, mas cuidado com essa questão. Às vezes a debilidade das pessoas, pastor Adroaldo, desculpe, só concluindo, porque daqui um pouco tem gente que traz esse ato, tem gente que pode estar conosco e ainda fazendo o sinal da cruz. Então assim, deixa para os católicos isso, claro, né? Quando nós nos convertemos e a gente começa a estudar as escrituras, a nossa confiança não está numa benzedura ou num ato físico, ela está na confiança e na fé que temos em Cristo, né? Então essas coisas nós temos que ter cuidado para que nesta nova vida, deixando estas coisas para trás, né? As coisas de meninos, de menino, como tu falou, né? Para que nós possamos desfrutar do que Deus tem. Uma coisa bem simples, pastor, que eu já vi muitos irmãos fazendo, assim, não é pecado, mas essas caixinhas de promessas, né? Que as pessoas todo dia vão lá, pegam o que Deus tem para mim, vão lá e escolhem uma. É uma palavra de Deus, um versículo. É legal? É legal. Mas assim, às vezes pega um versículo fora de contexto, às vezes aquilo, Deus quer falar uma palavra para mim, então isso não substitui a oração, não substitui, é só algo bom, mas vem cá. É a caixinha de promessa, mas as pessoas se apegam a essas coisas. E aí se cria um costume. Um hábito. Um hábito que não é isso que Deus tem, né? E aí o que acontece? A caixinha de promessa, pegar um versículo bíblico ali, que legal esse versículo. Aí vou procurar na Bíblia, vou procurar ele no contexto. Isso. Né? Hoje essa passagem já falou comigo. Agora, a caixinha de promessas, ela não pode substituir a tua vida com Deus. Exatamente. Então as pessoas... A gente pega um versículo ali e diz assim, fique atento com, né, fique de olho com o inimigo, alguma coisa assim, uma palavra assim mais voltada sobre a questão de batalha. Hoje vai ser um dia difícil, hoje vai ser um dia de batalha. Hoje, já li na caixinha de oração que hoje, daqui a pouco virou uma superstição. Entende? É muito sutil. Aí substitui o horóscopo. Como é que vai ser meu dia? Aí tu usa a caixinha. Usa a caixinha como horóscopo. Usa a palavra de Deus. Entende? É exatamente o seu ponto que eu queria chegar. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar as coisas de menino, significa crescer para algumas coisas. Daqui a pouco a gente traz algumas coisas do mundo, traz para dentro da nossa vida, nossa caminhada da fé, né? Sem perceber, nós estamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Buscando as mesmas... aquilo que nos mantinha de alguma forma, nós achávamos que trazia segurança, nós trazemos para dentro da fé. E não é assim. Exatamente. Nós temos agora que avançar para uma vida nova, uma vida diferente, né? Então, é muito sutil isso. E só vamos entender isso vivendo a palavra, vivendo esta vida da fé e estarmos dispostos a esta mudança. Essa mudança, porque eu falo isso, sempre falei ontem, precisa haver mudança. O Evangelho traz mudança.
Deus ele muda, Deus ele transforma a nossa vida. Ele nos leva dentro do propósito dele. Porque se não precisasse mudança, Jesus não precisava ter vindo. É simples assim. Exatamente. Jesus veio porque o ser humano precisava mudar. E como nós vimos, a criança nasce e ela já nasce com algumas coisas que precisam ser mudadas. E a debilidade, o ser fraco, faz com que a pessoa traga uma bagagem que não é boa antes da conversão para dentro da vida para a sua vida após a conversão. E isso faz com que o ser humano se torne criança em Cristo, ele não amadureça. Então nós temos que abrir mão de muitas coisas, não no sentido assim, vou abrir mão, vou sofrer, vou deixar de ter as minhas coisas. Não, gente. Você pode ser feliz, alegre, contente. A gente fala sobre um contentamento que vem do alto. Você pode, se você tem condição de ter uma ascensão financeira, prosperar, ganhar um salário altíssimo, que Deus abençoe. Amém. Que bênção, que bênção. Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser uma pessoa rica. Não tem problema. E aí, se não for, também não tem problema. Deus vai suprindo e vai nos dando habilidades. Nós nascemos com algumas e se a gente se empenhar, trabalhar, se dedicar, você vai crescer. Só que todo mundo tem um limite onde vai dar. Claro. Então, só que não esteja a tua segurança, não se alicerce nessas coisas que você ganha, que você alcança. Mas você pode ter tudo isso, você pode ser rico, você pode ganhar dinheiro, você pode ter profissão, mas você quando entra no reino de Deus, você passa a conhecer a palavra de Deus, você passa a desfrutar e depender do reino de Deus, você tem que deixar algumas práticas no sentido de abrir mão de tradições que tragam o místico para a tua vida, a questão mística, a questão espiritual. A questão espiritual é a palavra de Deus. Como o pastor Eudoraldo diz, que um pouco pega a caixinha de promessas ali, foi muito bem colocado. É legal pegar a caixa, dar uma olhada ali, que legal esse texto aqui. Vou pesquisar, vou estudar esse texto. O que será que Deus quer falar comigo a respeito desse texto? Aí você vai para a Bíblia, procura aquele texto, lê o contexto, lê antes, durante e depois, para ver o que estava acontecendo e o que o autor quis dizer quando escreveu aquilo. Você ora, pede compreensão de Deus. Aí sim, aí você pode usar a caixinha de promessas sem problema algum. Agora, às vezes, fica uma adivinhação, né? Vamos ver o que é como se estivesse colocando cartas. Exato. Como se estivesse lendo uma bola de cristal, como se estivesse colocando búzios. Exatamente. Como se você estivesse na frente de uma pessoa tomada por uma entidade, pedindo para ela falar do teu futuro. O que Deus tem para mim hoje? Aí você puxa aquilo e aí você coloca, aí a sua imaginação voa. É muito sutil. Daqui a pouco algumas pessoas elas buscam alguns lugares, né, que tem muita profecia, porque elas vão lá para consultar o futuro, pastor. Então, às vezes, tem algumas questões assim que às vezes eu olho e às vezes eu vou orar, né? A gente não critica ninguém, pastor, assim, mas a gente toma cuidado. A maturidade vai fazendo com que a gente olhe as coisas com um olhar, né, diferente da olhar de prudência, Deus, né? Prudência. Porque daqui a pouco algumas pessoas vão assim, o que Deus quer me falar? E as pessoas vão consultar e daqui a pouco vira quase uma questão mística, uma consulta, uma consulta espiritual. Uma consulta espiritual, como se Deus fosse lá, Deus fosse revelando o futuro, né, com uma cartomante, com alguém que tivesse visões do futuro. Então, daqui a pouco as pessoas, eu lembro, eu sempre conto, eu já contei aqui no programa que eu tinha um chefe meu que começou a ir na igreja, né? Ele foi em alguns cultos. Ele começou indo no louvor, gostou do louvor, daqui a pouco ele ia só na palavra, por fim ele só ia na hora da oração. Assim, por que tá indo só na oração? Não, eu vou lá tomar um passe e vou para casa. Entende? Não houve essa compreensão, ele não abriu o coração, ele foi lá para tomar um passe. Ele estava entendendo como se fosse uma coisa do ocultismo ainda. Sabe que o que as pessoas não podem trazer, entre várias coisas que nós estamos falando, da vida antes da conversão para dentro da vida cristã, que você tem que pedir para Deus te dar graça para deixar para trás isso. Essa questão, como Jesus disse, o que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muitas pessoas, porque a Bíblia fala também sobre a porta larga. Então, no mundo, você vai num centro de ocultismo, você procura o místico, você procura o horóscopo, tu não tem comprometimento. Tu chega lá, o que tu tem para dizer para mim? E aí eles lançam uma palavra de acordo com a tua expectativa e muitas coisas até que o inimigo vai fazer mesmo, né? O diabo, ele falou e deu certo, sim, porque era o que ele ia fazer. Sinais e prodígios da mentira, né? Exatamente, o diabo tem poder também. Não tem poder tanto quanto Cristo. Claro. Mas ele também tem. E aí o que acontece? As pessoas ficam cômodo, porque eu vou lá, ouço o que eu quero ou o que eu não quero, daqui a pouquinho pago até uma obrigaçãozinha lá, e eu não tenho envolvimento.
Só que quando você não tem envolvimento, mas veja bem, até as trevas, eles tentam trazer um envolvimento, eles tentam envolver a pessoa, mas a falta de envolvimento significa falta de compreensão, significa debilidade. E às vezes as pessoas trazem essa prática para dentro da igreja. Ou seja, eu vou no culto ali e eu recebo minha bênção. Claro que o culto, você recebe a bênção, o culto você é liberto, o culto você aprende. Mas você tem que ter uma vida prática entre um culto e outro. Exatamente. Porque aí você vai começar a ter clareza dessas coisas. E a vida prática cristã, entre um culto, entre uma reunião e outra, é por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta, para procurar da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, acessível, trazer isso para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia. Então, eu não posso ser cristão. Tem uma frase, católico não praticante. Pois é. Não, mas então não é católico. Não é católico. Então assim, ó, aí é aquela pessoa que faz sinal da cruz para tudo. Isso. Eu não sei, eu nunca me informei com um padre, com um bispo, né? Qual é o momento que se deve fazer o sinal da cruz? Mas será que elas estão também agindo de acordo com a doutrina lá do catolicismo? De repente até nem é para isso, né? Nem é para tanto, vai saber. Vai saber. Estão né? fazendo mais por força de hábito. E porque não estão envolvidas. E daqui um pouco tem gente que é evangélico não praticante. Vai num culto por semana, ou vai em 2 cultos por semana, saiu do culto, ele faz tudo igual. Tudo igual. Porque ele não está envolvido. Então é importante, como Jesus disse, o que ouve e pratica. Quem pratica, gente, está envolvido. Quem pratica, quando chega domingo, no Grenal, vai jogar bem. Exatamente. Quem não pratica, não vai ter bom êxito. Né? Então veja bem, a prática significa colocar no dia a dia, você trazer para o seu cotidiano princípios importantes, envolvimento. E esses princípios, como é que eu descubro? Não é pegando um texto aleatório. Esses princípios, você pega lendo a palavra de Deus. Ah, o pastor pregou tal texto bíblico. Chega em casa, vai estudar sobre aquele texto. Claro. Lê capítulos anteriores, capítulos posteriores, te cerca de uma Bíblia de estudo. Né? E aí você vai e medita e ora, Senhor, fala comigo. A questão de se aprofundar, né, nos princípios da palavra de Deus. E aí você vai começar a ter clareza de coisas que você não tinha. E às vezes as pessoas estão na mesma... Ela só trocou o endereço. Só que ao invés dela pegar e consultar um ocultismo, ela acaba fazendo uma consulta na igreja evangélica. Ela chega ali, pastor, me abençoa aí. E vai para casa, não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Não se consagra, não tem uma vida de comunhão com Deus. Então assim, isto serve para quando a pessoa beber na fé. Isso, quando chega na igreja, isso é assim que funciona. A pessoa chega às vezes querendo um milagre para sua vida e descobre que em Deus tem muito mais do que o milagre que ela está buscando. Os milagres seguirão o que creem. O que diz lá em Mateus 16, Marcos 16? Sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aí Jesus fala, vão expelir demônio, vão curar os enfermos. O que são sinais? São milagres. Então os milagres, eles assistem à necessidade da pessoa, mas ele também sinaliza um caminho. Isso aqui não é tudo. Isso aqui não é tudo. Ele te sinaliza um caminho sobremodo excelente, através da palavra e do amor. Quando eu cheguei na igreja, pastor, eu lembro que o pastor Isaías sempre falava, né, que a igreja, né, não é uma religião, né? Jesus não é uma religião. Jesus é a pessoa de Jesus. Nós não tínhamos no início, eu gosto da história do nosso ministério, porque não tinha placa, não tinha nome, era Jesus te ama, né? Era Jesus te ama, nós não tínhamos ainda essa questão. Que até falava, né? Mas que igreja é essa que nem nome tem? Nem nome que tem. Igreja é essa que tu vai? Porque esta ideia, né, essa compreensão de que não é uma religião, né? É viver Cristo. É viver, trazer Cristo para a nossa vida, né? E viver com Cristo, andar com Cristo, caminhar com Cristo nesta terra. Ser cristão significa não sou da igreja tal. Eu sou assembleiano, né? Eu sou do encontro de fé. Não, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Eu ando com Cristo. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu também sou assembleiano. Eu também sou do encontro de fé. Eu sou irmão em Cristo dessas pessoas. Exatamente. E vivo a fé evangélica. E aí nós congregamos em diferentes denominações uma questão de estratégia, eu queria ter de estratégia divina. Claro. Estratégia divina. Então assim, como é importante a gente ter essa leitura. Será que hoje eu sou um bebê na fé? Rever algumas práticas. E aí, vamos lá, nós falamos sobre superstição, gente. E aí, entra um monte de coisa, ferradura atrás da porta, coruja para esplantar o olho gordo,
Já cheguei em residência, as pessoas me perguntando, eu olhei assim, eu olhei um quadro, olhei alguns objetos assim que a gente sabe, né, que eu disse assim, essa coruja, aí me deram um monte de objeto, pastor, isso, tira fora. Por quê? Eu expliquei. Não quero mais isso aqui. A pessoa foi abrindo mão, estava aberta para se desprender de algumas coisas que eram mais amuletos do que propriamente uma arte, alguma coisa. E até porque muitas coisas se escondem atrás da arte, tem muitas coisas obscuras ali, né? E aí a pessoa falou, pastor, e essa coruja? Aliás, eu perguntei essa coruja. Não, essa coruja é porque é questão de... É pedagogia, né? Coruja, né? É pedagogia, né? Coisa e tal. Legal, pode ficar aí. Aí eu disse, essa coruja porque... Sabe como é que é, né? A gente vai progredindo, então tem muito olho gordo. Então essa coruja eu botei aqui pra espantar o olho gordo. Vai, bota fora essa coruja então. Eu vou mandar botar fora. Tira a coruja daí. O que tu quer com a coruja? Claro. Tu entendeu? Então veja bem, essas coisas que a gente tem que compreender. A mesma coisa da caixinha de promessas. Não bota a tua caixinha de promessas fora. Claro. Só usa ela de forma adequada. Exatamente. Qual é a motivação pela qual você usa ela? Exatamente. Né? Então, essas coisas nós temos que compreender. Aí, porque a espada de São Jorge? São Jorge. Pois é. Aí o pessoal bota na... É uma planta que Deus criou, o pastor falou esse dia, né? Você acha bonito, legal. Agora, não, eu tô botando aqui porque me disseram que isso aqui espanta, faz... Vai, irmão, então tira e bota fora. Te livra disso. É tudo que... assim, se aquilo pode te trazer algo ruim, tira fora. É como eu gosto da frase que tu diz, né? Isso pode ser uma ponte, né? É uma ponte. Que te leva te leva pro pecado, te leva pro mal, leva pras trevas. Pras trevas. Então, queimar as pontes, né? Que possam fazer tu retornar, né? E então, na dúvida, é um caminho sem volta. E na dúvida, pastor Duraldo, enfim, desculpa, eu te cortei sem querer. Na dúvida, bom, eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, mas aquilo te faz lembrar. Aonde é que te orientaram? Quem é que mandou tu colocar isso aí? Aí sabe uma coisa? Eu vou tirar fora. Isso. Né? Então aí depois tem figa, tem brinquinho de figa, então tem N situações. Agora, e tem procedimento, né, gente? Aí nós falamos ontem, a ira, a personalidade forte, gente, tudo isso pode ter domínio. A pessoa pode ter uma personalidade forte no sentido de a pessoa que tem personalidade forte, ela é um tanto quanto... Ela tem uns sentidos muito aflorados, ela é muito atenta a coisas que a pessoa mais tranquila, às vezes até nota assim, mas tu não dá muita atenção. Então, ela tem os sentidos mais assim, mais fortes, né? E as reações. Ela pode continuar com essa percepção, esse radar assim, ó, a 110%, né? Ligado, aquela pessoa mais ligadona assim, mas ela tem domínio. Pode ter domínio. Porque eu sou assim. Não, mas se tu continuar assim, se tá machucando pessoas, te trazendo problema, tu tá conquistando inimizades, de alguma forma as pessoas não gostam, te contém. Né? O fruto do Espírito também é domínio próprio, pastor. Claro. Mas eu não tenho controle, vem sobre mim e eu me passo. Mas espera aí, vamos buscar em Deus, né? Porque o próprio Espírito nos dá domínio sobre essas coisas. Outra coisa que me chama a atenção, pastor Duraldo, que é uma prática do mundo, partido. Partido. Partido político. Gente, tem partidos que são envolvidos com ocultismo, tem algo anticristão? Tem, é fato. Tá? Mas nós pregamos o evangelho para todos. Mas aí entra outra questão que a gente tem que ter cuidado. Assim como ter um partido, tomar parte de um lado ou de outro, você não ser imparcial, você pode estar prejudicando alguém. Então assim, como cristão, nós oramos para que esquerda e direita e centro se convertam. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós temos que, então, assim, nós não temos partido. Nós podemos, na hora de votar, de olhar para um governo, olha a ideologia, olha os projetos, se fala a verdade, se mente, se não mente. Eu não vou falar de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, dos outros que foram presidenciáveis. Não. Eu estou falando assim, de partido. Que partido eu sou? Para que direção? Não, olha assim, meu partido é a palavra de Deus. Se é para me tomar parte de algo, né? É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é para alcançar e abençoar todos, independente. Exatamente. Então, a imparcialidade, no sentido de eu não sou favorável ao grupo A, o grupo B, o grupo C. A palavra de Deus, ela é ao mesmo tempo parcial e imparcial. Exatamente. Por quê? Quando a palavra de Deus eu estou dizendo que ela é imparcial, ou seja, ela não puxa para A ou para B, ela quer abençoar
a todos. Exatamente. Essa é uma imparcialidade. E como cristãos, nós quando vamos aconselhar alguém, vamos ajudar alguém, porque essa bagagem vem do mundo de questão assim, ó, não, ela tá errada, não, ele tá errado. Aí entre casais, entre jovens, né, até na questão de um relacionamento, né, ministerial, né, se eu não for imparcial, então veja bem, a palavra de Deus ela é imparcial, ela quer abençoar a sociedade como um todo, independente de o cara estar no presídio ou o cara é um presidente da república ou é um governador, quer abençoar todos. Ela quer, a palavra de Deus e o projeto de Deus é para abençoar aqui os pastores que estão servindo a Deus e abençoar o cara que está lá com uma arma na mão prestes a fazer uma bobagem. Exatamente. Então é imparcialidade nesse sentido de amar a todos. Então a nossa postura como cristãos é também ser imparcial nesse sentido de demonstração de amor. E aí, quando entra o aconselhamento, pastor, e quando entra as nossas relações, nós também temos que ser imparciais. E nós temos uma afinidade, a gente está aqui todo dia junto, trabalhando, servindo a Deus, a gente tem uma amizade. Mas na forma ministerial de olhar para as congregações, eu não posso ter predileção pela Morada do Vale, porque tu está aqui todo dia comigo. Claro. Eu tenho que ser imparcial. Exatamente. Eu quero a bênção para todas as congregações. Tanto é que nós abrimos um trabalho agora à tarde, que a Morada do Vale não tem, que o pessoal não tenha ciúmes. Olha a imparcialidade. E tu estava comigo lá no Parque dos Anjos, nós abrimos, né? Na quarta de tarde. Tu estava junto comigo, com a tua esposa e eu com a minha esposa, na congregação que quem cuida é o pastor Paulo. É isso aí. Estão juntos, né? E imparcialidade. E aí essa questão também, aí entra jovens, adolescentes, como é que são as relações deles? Aí eu prefiro fulano, eu prefiro Beltrano. Então, nos grupos de obreiros, claro que tu tem mais afinidade por algumas questões, mas a gente tem que ter essa visão de corpo, de família. Mas como eu disse, que a palavra de Deus ela é tanto imparcial como ela é parcial, ou seja, se é algo que a palavra tem partido, não é pelos homens entre si ou pelas suas formas de pensar. É a questão de luz e trevas. Exatamente. Luz e trevas não tem. Aí sim, aí a palavra de Deus, o que é pecado é pecado. Exatamente. O que é luz é luz. Então eu preciso desfrutar do plano e projeto de Deus. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Quer ser abençoado? Age de acordo com a palavra de Deus e tu vai desfrutar da bênção de Deus. Nós não vamos abrir mão de princípios da palavra de Deus. Aí sim tem partido. Aí, no mundo espiritual, é luz ou é trevas. O meio termo, no mundo espiritual, não tem... Jesus disse, né? Olha, o morno, né? Estou a ponto, né? De vomitar-te. Vomitar-te. Então, assim, o morno para Deus não existe, né? O morno é do diabo. O muro, né? Como a gente já falou aqui no passado, muro. O muro é do capeta, né? Não podemos ficar em cima do muro nessas questões das coisas de Deus. A coisa de Deus, né? É 880. Ou é luz ou é trevas, né? Então, isso a gente tem que ser muito consciente e tem que ter uma postura muito firme, né? Mas no trato, na vida, né, a gente tem que entender que nós temos que olhar para todos, né? Exatamente. Então é uma linha muito sutil, mas no crescimento da fé, na caminhada da fé, nós vamos deixando algumas posturas e aí daqui a pouco nós vamos ter um olhar segundo o olhar de Deus, um olhar mais amplo das coisas. E aí daqui a pouco aquelas coisas assim, o irmão que não me cumprimenta, mas será que o irmão daqui a pouco ele não me viu, né? De repente o irmão não está no bom dia, mas daqui a pouco eu fico magoado. Então, esta visão mais ampla, ela não se dói, ela não se machuca, ela tem um olhar mais amplo, segundo a palavra de Deus. Olhando. Exatamente. Assim como Deus tem paciência conosco, eu passo a ter paciência com as outras pessoas. Esse amadurecimento da fé traz isso. E a forma de como a igreja lida com isso. De que forma a gente trata o que é débil na fé? Eles têm a maneira de falar que ele chora, né? Chora. Quando não é bom, aí chora. Né? Aí chora. É uma gíria, é um termo que surgiu aqui na 64 entre os jovens. Quando assim, o pastor Odaldo aí chora, porque o pastor Odaldo não é legal. Aí diz, esse café aí, esse café chora, porque café não é bom. Então, de que forma a gente lida com a pessoa que talvez não seja a melhor pessoa que você, a pessoa que você gostaria que fosse? Nós temos que amar. Acolher o que é débil na fé. Exatamente. Com amor. Tenta inserir ela para que você a contagie. Porque se nós tivermos divisão e partido aqui dentro do congregar, algumas pessoas não vão crescer. E nós temos que saber também que alguns, por mais que se invista, tem gente que nós vamos ser bebê sempre. Como é que tu faz com alguém que é bebê? Carrega no colo. É isso aí. Né? Até não vai dar tempo de ler, 8 horas e 59 minutos, que nós devemos ser suporte, sustentação
Deixa eu ver se dá tempo aqui. Romanos 15. Vamos ver o que diz aqui, ó. Ser suporte, ser sustentação. Romanos 15. 15:1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Olha aí. Já pensaram nisso? Claro, né? É claro esse texto, né? Como é que tu trata o chato? Como é que tu trata o débil? Porque às vezes a pessoa que é débil, não cresceu, ela é fraca, às vezes às vezes tu tem que ter uma paciência. Mas tem que ter. Tem que ter, tá na palavra. Tem que ter. Não... Se não tem, também você precisa crescer. É isso aí. Nós precisamos crescer. Exatamente. Né? Jovens, adolescentes, e aí, meu colega? Né? Os jovens, pessoal do músico. Tem aquele músico que é mais legal. Tem aquele que é chato. Tem o chato criterioso, porque ele sabe muito, e tem o chato que não sabe nada e acha que sabe. Uma banda, né? Como precisa quebrar as pontas, né? Precisa acertar algumas pontas, né? Eu vi uma entrevista daquele rapaz, que morreu, Paulinho, no início da pandemia. É o nome dele, que grupo é? Roupa Nova. Isso. E na entrevista disseram assim, qual o segredo para vocês darem certo? Tantos talentos, eles eram bons músicos e pessoas tão diferentes. E o cara não era crente, ele disse assim, só Deus faz isso. Vamos orar nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. Pedimos a ti, Deus, traz o crescimento devido a cada um, Senhor. Que possamos não somente acolher aquele que é débil na fé, aquele que é criança em Cristo, mas que possamos todos juntos, unidos em uma só fé, crescer alcançando a estatura do varão perfeito, a tua vontade, o teu propósito, que haja crescimento, cobrimos a vida uns dos outros. Alimenta, Senhor, por meio do teu Espírito, um amor incondicional uns para com os outros. Nós abençoamos a tua vida, a tua saúde, a tua família. Oramos, Senhor, pela família do Carlos Alberto. Toca com o teu poder, traz o refrigério, traz paz, a tua presença consolando e confortando. Nós abençoamos a tua vida, em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Pastor Donaldo, ficamos por aqui. Um abraço a todos, né? Amanhã de manhã estamos de volta. Foi um bom programa, que Deus possa te abençoar. E siga crendo, siga amadurecendo, crescendo em Deus. Legal. Nós ficamos por aqui, pessoal. Lembre de estar contribuindo, ofertando, dizimando, cesta básica, quilo do alimento. Também tem a questão de novelos de lãs agora, que a gente está com o projeto Mãos que Aquecem. São vários projetos que Deus, né, com certeza estará nos abençoando. Nós temos 25 famílias, 78 pessoas que não fazem parte do Congregar, foram cadastradas e nós queremos abençoá-los. Foi construída uma casa também de uma família que perdeu tudo, a casa já está de pé, a casa incendiou e as pessoas foram doando. Então nós temos trabalhado. Inclusive, nós vamos colher algumas imagens para mostrar nos cultos e também mostrar aqui no programa. Que Deus te abençoe. Forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.